E aí, pessoal? Já aconteceu com vocês de estar vivendo um momento e, de repente, pá! Aquela sensação estranha que faz a gente parar e pensar: espera aí, isso já aconteceu antes? Sentir que aquilo já aconteceu antes? Como se estivéssemos revivendo uma cena de um filme que já assistimos, mas não conseguimos lembrar quando ou onde. É como se a vida fosse um daqueles discos antigos, sabe? Que a gente colocava para tocar e, de repente, a agulha riscava, repetindo o trecho várias vezes. Aquele momento que parece um loop, uma repetição que nos deixa intrigados. Essa sensação estranha, que os franceses chamam de déjà vu, já visto, para os íntimos, é um mistério que intriga a gente há muito tempo. Cientistas e filósofos têm debatido sobre isso por décadas, tentando entender o que se passa em nossas mentes. E não é para menos, né? Afinal, quem nunca ficou com a pulga atrás da orelha ao ter um déjà vu? Aquele momento em que tudo parece se encaixar de uma forma estranha e familiar. É como se a gente reconhecesse alguém que nunca vimos antes, ou soubesse o que ia acontecer na novela das 9 antes mesmo da Juma virar onça. Parece que estamos um passo à frente, como se tivéssemos um vislumbre do futuro. Mas e aí? Será que nosso cérebro está fazendo a gente de bobo? Ou será que existe algo a mais por trás dessa sensação? Alguns acreditam que é uma falha na memória, enquanto outros pensam que pode ser uma conexão com vidas passadas ou até mesmo um vislumbre de realidades paralelas. O que vocês acham? Vamos explorar juntos esse mistério fascinante. A ciência, sempre em busca de respostas, tem algumas teorias para explicar o déjà vu. Esse fenômeno intrigante, que nos faz sentir como se estivéssemos revivendo um momento, tem sido objeto de estudo por décadas. A mais aceita é a de que ele seria uma espécie de pane no sistema da nossa memória. Imagine que, por um breve instante, nosso cérebro falha em processar as informações corretamente. Imaginem o nosso cérebro como um computador de última geração, processando informações sem parar, como um verdadeiro mestre Jedi da informática. Ele é capaz de realizar tarefas complexas e armazenar uma quantidade imensa de dados. Só que, às vezes, assim como acontece com qualquer computador, pode rolar um bug, um errinho básico no processamento das informações. Esses pequenos erros podem causar grandes confusões. E é aí que o déjà vu entra em cena. Esse bug no sistema pode fazer com que uma nova experiência seja registrada como uma memória antiga. Segundo essa teoria, durante um déjà vu, o nosso cérebro pode acabar confundindo as coisas e registrar uma experiência nova como se fosse uma memória antiga. É como se ele estivesse misturando os arquivos, criando uma sobreposição entre o presente e o passado. É como se ele arquivasse o arquivo no lugar errado, misturando o presente com o passado. Essa confusão pode nos dar a sensação de que já vivemos aquele momento antes. Seria então uma falha na matrix da nossa mente? Uma espécie de curto-circuito mental que nos prega peças? Uma pegadinha do nosso próprio sistema operacional? Talvez nunca saibamos ao certo, mas a busca por respostas continua e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão desse mistério fascinante. Imagine a seguinte situação. Você está entrando naquele boteco novo, cheio de expectativas. De repente, pum! A sensação de já ter estado ali te invade. O cheirinho de pastel na hora, o burburinho das conversas, até a música ambiente, tudo parece familiar. Mas você sabe que nunca pisou ali antes. E agora? Como explicar isso? Esse é um exemplo clássico de déjà vu. A sensação pode ser desencadeada por diversas coisas. Um lugar, um cheiro, uma música, até mesmo uma conversa. É como se a gente estivesse assistindo a reprise de um filme que nunca vimos antes, mas que, por algum motivo, parece que já sabemos o final. É preciso saber diferenciar, pessoal, o déjà vu de uma lembrança de verdade. As memórias são como aqueles álbuns de fotos da família, cheios de detalhes, datas, lugares e pessoas.
Já o déjà vu é como um flash, uma sensação rápida e superficial. Quando a gente se lembra de algo, a gente consegue descrever a situação com riqueza de detalhes, tipo, naquele dia, estávamos na praia, era aniversário da tia Marlene, e eu comi tanto camarão que passei mal. No déjà vu, a sensação de familiaridade é vaga e indefinida. É como se a gente tivesse dado só uma espiadinha em um sonho que não conseguimos lembrar direito. E para quem gosta de uma boa dose de mistério, o déjà vu também inspira teorias que vão além da ciência. Essas teorias são fascinantes e nos fazem questionar a natureza da nossa realidade. Tem gente que acredita que ele seja uma evidência de que existem outras realidades, os tais dos universos paralelos. Esses universos coexistem com o nosso, cada um com suas próprias versões de nós mesmos. Seria como se, a cada decisão que tomamos, criássemos uma nova linha do tempo, um outro universo onde a gente fez a escolha oposta. Imagine as infinitas possibilidades e caminhos que poderíamos ter seguido. E o déjà vu seria um momento rapidinho de conexão entre essas realidades, tipo um portal mágico se abrindo. Por um breve instante, temos um vislumbre de outra vida que poderíamos estar vivendo. Já para os que acreditam em reencarnação, o déjà vu seria um vestígio de uma vida passada, uma janela para memórias antigas, a lembrança de uma experiência vivida em outro corpo, em outro tempo. Essas memórias podem surgir de repente, nos transportando para épocas e lugares distantes, como se estivéssemos revivendo momentos de uma existência anterior. Quem nunca sonhou com algo que acabou acontecendo depois? Essa experiência, que muitos chamam de premonição, também pode ter uma ligação com o déjà vu. Alguns estudiosos acreditam que o déjà vu pode ser, na verdade, um tipo de sonho que a gente não se lembra de ter tido. Seria como se o nosso inconsciente estivesse dando um spoiler da vida real. Nessa linha de raciocínio, o déjà vu seria a lembrança confusa de um sonho que se mistura com a realidade, como se a gente estivesse vivendo em um filme do David Lynch. Apesar de parecer coisa de outro mundo, o déjà vu é mais comum do que a gente imagina, principalmente entre os mais jovens. É como se o cérebro estivesse fazendo um overclocking, sabe? Trabalhando a 1000 por hora, criando novas conexões e processando informações sem parar. E, no meio dessa correria toda, é normal que aconteça um errinho ou outro, um bug no sistema. Mas calma, em vez de ser um sinal de alerta, o déjà vu pode ser um indicativo de que o seu cérebro está tinindo, funcionando a todo vapor. É como dizem por aí, cabeça vazia, oficina do diabo. É importante a gente ficar ligado, pessoal. Apesar de, na maioria das vezes, o déjà vu ser inofensivo, em alguns casos, ele pode ser um sintoma de epilepsia do lobo temporal. Essa região do nosso cérebro é responsável por funções importantes, como memória, linguagem e percepção. Pessoas com esse tipo de epilepsia podem ter crises que desencadeiam sensações intensas de déjà vu, acompanhadas de outros sintomas, como alucinações. Nesses casos, é fundamental procurar um médico para ter o diagnóstico e tratamento adequados. O déjà vu é mais um lembrete de que a mente humana é um labirinto cheio de mistérios e surpresas. Mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que a gente tem hoje, ainda tem muita coisa que a ciência não consegue explicar sobre o nosso cérebro. Como a gente processa informações, guarda lembranças, cria, inventa. É cada mistério que daria um livro. O déjà vu é só uma das várias maneiras que o nosso cérebro usa para nos mostrar que ele é muito mais complexo e poderoso do que a gente imagina. Sabia que quem viaja bastante tem mais chances de ter déjà vu? Isso pode ser porque o cérebro é desafiado a processar um monte de informações novas o tempo todo. Lugares diferentes, culturas novas, idiomas que a gente nunca ouviu falar.
É como se a gente estivesse jogando o jogo da vida no modo hard. Outra curiosidade é que o déjà vu tende a diminuir com a idade. Talvez porque, com o tempo, o nosso cérebro já não está mais tão elétrico quanto na juventude. E aí, galera? Depois de tudo isso, conta pra gente nos comentários. Vocês já tiveram algum déjà vu? Como foi essa experiência? Acreditam que tem explicação científica ou preferem as teorias mais místicas? Vamos desvendar os mistérios do déjà vu juntos.